Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde, no âmbito da comemoração do Dia Mundial de Doenças Raras, dia 29 de fevereiro. Então, nós trazemos hoje como tema doenças raras, importância da consciencialização. E para falar-nos sobre essas doenças raras, nós temos hoje o Dr. Yuri Barbosa, que é médico clínico geral e docente universitário. Obrigada, Dr. Yuri, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Prazer é meu. É um prazer sempre estar aí na Mais Saúde. Obrigada. Portanto, doenças raras, o nome já está a dizer, né? Sim, Raras, incomuns. Então, o que é que não me a saber sobre isto? é tão importante não falar sobre doenças raras porque é algo que te afeta a nossa saúde pública e sempre te frisa isto. A partir do momento que qualquer circunstância ou situação te afeta a saúde pública, isto quer dizer que afeta a todos. Mesmo sendo raro, afeta alguém. Doenças raras, para uma doença ser considerado Uhum. rara, a Organização Mundial da Saúde está falando de doenças que atingem 65 a cada 100 mil habitantes. Ou seja, estatisticamente ele é um número reduzido. O estudo está falando, mas não tem hoje em dia pelo menos entre 6 mil a 8 mil doenças raras, que pessoas podem pensar, é muita coisa. É muita doença, mas que afeta pouca gente. E o papel da consciencialização é exatamente para poder fazer entender de que no mês se fala mais para que tenha mais estudos e mais procura em termos de recursos. Uhum. Bom, lá está, se calhar exatamente essa tensão que está a acontecer, porque lá, como é raro, não é Exatamente. comum, é pouca gente, então isto dizer assim, bom, não é canalizar nos investimentos para outro setor que mesmo tem mais É isso exploração. mesmo. É É isso, isso se calhar mesmo. é esse que é o problema Sem do dúvida mundo e de Cabo nenhuma. Verde. Sem dúvida nenhuma. Um únicos objetivos da criação deste dia para consciencializar a questão das doenças raras é exatamente isto. Como esta abarca pouca gente, alcança pouca gente estatisticamente falando. Sim. Como o estudo está falando de 300 milhões de pessoas no mundo com doenças raras. Mas num contexto de 7 bilhões, Buta fica assim, provavelmente é pouca gente. E por causa disso, hum, a forma que é usar os recursos na investigação, no tratamento, no diagnóstico, ele é menor. Porque muitas vezes quem tem poder usa naquilo que mexe com mais pessoas. Então a criação de, até porque o lema desse ano, inclusive, que Mba investiga, sabe lá, Unity for Change, Unity for Equity. Se não faz uma tradução literal, é meio que união pela mudança, união pela equidade, que é exatamente tenta igual oportunidades de diagnóstico, oportunidades de tratamento para pessoas também Uhum. afetadas com doenças raras. Exatamente, quer dizer, não estou a ficar de falar, eu, de uma forma geral, na saúde e não só, de toda a gente ter igual oportunidade e por o ser raro, ou por o ter uma condição rara, a Exato, boca tem a mesma exatamente. oportunidade de tratar e de, pronto, enfim, realmente é importante não falar desta consciencialização e não falar desse dia específico. Portanto, esse é o grande objetivo que nós trazer e que o OMS também trazer, né, para Com esse certeza. dia. Na nossa realidade de Cabo Verde, não tem muitas doenças raras, não tem poucas doenças raras. O que é comum? É estranho, né? Falar de Sim, comum sim, numa situação de raro. numa situação de Yeah, raro, é uma mas boa pergunta. Não tem que, para responder aquela pergunta ali, não tem que entender qual que é a realidade que não está vivencia hoje. Se não sei um pouco até das doenças raras e não falo das doenças mais comuns, tem certas doenças, por exemplo, que nós ainda nunca temos capacidade de resolução do início ao fim. Então, a nós ainda é um país que te evacua doentes, por exemplo, para Portugal e para outros países, para terminar tratamento ou às vezes até para diagnóstico. E horas que não está falando no contexto agora assim de doenças raras, doenças, por exemplo, que te afetam no sistema nervoso, doenças neurodegenerativas, doenças que te afetam o sistema muscular, sistema ósseo. Não tem doenças, por exemplo, tem uma doença rara que é a doença do homem de ferro, a doença do osso de vidro, que é aquela criança, por exemplo, que nasce com predisposição a fraturas com maior facilidade. Então é uma pessoa que acabou de ser carregada ao colo e só com aquele dia não te entende outros efeitos que ele pode ter dentro da realidade familiar. Então, se tratando num contexto onde que não te depende de ajuda estrangeira, é tão difícil responder qual é a nossa situação atual no contexto, às vezes até do diagnóstico, do tratamento, para às vezes não te depende muito um exame de sangue, às vezes tem que te mandar para fora, porque às vezes a máquina em si nunca tem ali. Aí está a importância de não falar sobre isso, uhum, inclusive cá em Cabo Verde. Para ainda não tem casos que é subnotificados ou que tardiamente
diagnosticados, que a hora que às vezes o bem tem um diagnóstico concreto porque vem de fora, já está numa situação que às vezes, mesmo que buqueira atua para garantir uma qualidade de vida daquele paciente, já às vezes até fica um pouco reduzido por causa desta morosidade. E para mim nunca tem tudo condições. Lina, te falar concretamente de condições, recursos Com materiais, certeza, até não de recursos não de humanos, ou recursos quer dizer, humanos. a parte de investigação é que Sim, talvez é podem. mais a questão mesmo de infraestrutura tecnológica, chama-se assim, equipamentos tecnológicos mais avançados que está permitindo diagnosticar com de forma mais célere, de forma mais rápida, para dar também como profissionais de saúde uma margem de abordagem maior. Como a hora que não se está falando de doenças raras, nunca se está falando só de um conceito médico. Tanto é que ele, inclusive, ele é visto como uma questão multidisciplinar. Uhum. Não tem questões de doenças raras, por exemplo, do foro neurológico, que você tem necessidade, por exemplo, de um terapeuta ocupacional, de um fisioterapeuta, de um neuropsicólogo, de um enfermeiro domiciliar, Um entende? terapeuta da Do fala, terapeuta da provavelmente. fala, de um fonoaudiólogo, de N profissionais que podem atuar. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Uhum. Se tratando num contexto onde que às vezes o diagnóstico demora porque vem de fora e também nunca pode esquecer de que nem toda a gente tem condições que garantisse aquele privilégio às vezes de ir para um país fora, não está depende de muita coisa. Então, se tratando num contexto onde que às vezes o tem que depende do estrangeiro e chamar a atenção que eu vou fazer, inclusive, ele é tão importante. Nunca tem, nós deve-se cair de recursos humanos porque não tem técnicos bem formados. Na tudo áreas, não tem técnicos bem formados, mas nós como médicos, como enfermeiros, como psicólogos, como fisioterapeutas, não depende muitas vezes dos exames complementares. Uhum. E exames complementares te requer equipamentos. Assim, e às vezes, um país pobre como o nosso, às vezes pode até conseguir custear. Então, por isso que o papel de botar todo ano falar sobre as doenças raras para fazer com que no estado corda, chamamos assim, por aquilo que é raro. Como não se fala de pessoas. Assim, na área de Uhum. saúde, a estatística vale naquilo que vale. Mas no contexto médico-paciente, enfermeiro-paciente, é um alien. Não se está falando de realidade de uma família. Podia ser uma pessoa só, não era? Podia ser uma pessoa só e ainda assim que ele é motivo suficiente de não investir. Exatamente. Portanto, não fala ali questão do diagnóstico, que às vezes, porque que tens equipamento, nunca te consegui dar um diagnóstico em tempo útil, mas em termos de tratamento, quando esse diagnóstico vem de fora, por exemplo, não tem capacidade de resposta nesse momento para estas doenças raras, seja ela qual for? Em algumas, sim. Hoje já não tem um número razoável de técnicos de saúde cá em Cabo Verde que é só médico, que é só enfermeiro. Já não Uhum. tem um bom número de fonoaudiólogos, não tem um bom número de terapeutas ocupacionais, psicólogos, neuropsicólogos que podem atuar nesse contexto. Como a um dos grandes fatores que também junto à doença rara é o fator genético. 80% de doenças raras é causado por fatores genéticos, o resto é por questões ambientais, por outros motivos às vezes, mas a grande maioria é causada por fatores genéticos. Então, normalmente, a forma como as doenças raras acabam por afetar o corpo, portanto, o organismo daquele paciente, também exige presença de muitos profissionais. E hoje em dia, falar de multidisciplinaridade fala de uma coisa que é obrigatória hoje em dia na área da saúde. Uhum. Nunca está conseguir trabalhar cada macaco no seu galho, no sentido de que me fazia parte, então devolve para o enfermeiro, depois o enfermeiro passa para o psicólogo. Não tem que trabalhar junto. Então, aquela pergunta ali é importante. Já não tem técnicos consciencializados. Às vezes o que falta é mecanismos, é instrumentos que aquele profissional também usa para poder garantir uma qualidade de vida agradável, digna para aquele paciente e para a sua família. Você dizer que estas doenças raras, 80% é genética, é de foro genético. Portanto, é já detectado logo à nascença ou e dentro destas não tem situações que podem bem manifestar muito mais tarde e daí te dificultar também o diagnóstico? É uma situação que eu ingrato. É uma situação que eu ingrato porque algumas delas, para falar a verdade, assim, a grande maioria daquilo que é genético, hoje em dia, com o avanço de medicina, com o avanço de exames, você consegue diagnosticar ainda durante a gestação.
Muitas das doenças raras são incompatíveis com a vida, ou seja, diagnosticadas às vezes que ele parte, não, aquela gestação que vai até o fim, mas que criança nasce mesmo com alguma limitação, você consegue garantir às vezes uma certa qualidade de vida a partir do momento que com o diagnóstico precoce, deixa eu falar assim, você consegue preparar a família, prepara o sistema para que não consiga atuar o quanto antes, exatamente para não garantir tão esperar e tão desejar a qualidade de vida para o paciente e para a família. Sim, porque te imagina a família, a tal família, né? Uhum. Com criança que está a nascer já com algo diferente, não é? Algo raro. Apoio tem que ser essa criança, obviamente, é o primeiro utente, mas e a família? Ele é Sem dúvida envolvido em todo nenhuma. esse processo. Manda você dizer, uma questão de saúde pública, né? Te Uhum. envolver várias áreas. Portanto, a família, maneira que também é feito esse trabalho. Nós na Cabo Verde, manda você dizer, é um país pobre. Não tem condições, efetivamente, para cuidar das É uma pergunta, criança. Nós, família, lá na casa. não te entendeu? É uma pergunta tão difícil de responder, sendo bem sincero com você. Que é o suposto. O suposto, independentemente de qual diagnóstico for, seja doença rara ou doença conhecida, a hora que tu olha um diagnóstico, você tem que te envolver família. Assim? Exatamente. Que ele é o suposto. Uma das coisas que às vezes não acredita, mas está complicando um pouco na Cabo Verde é a nossa própria cultura. Hoje, com o avanço de redes sociais, da própria televisão, da rádio, pessoas têm cada vez mais informação e com isto, você quebra o preconceito que pessoas estão a criar relativamente a doenças, mas agora você que aparentemente está mostrando certa diferença. Mas ainda você sofre com cultura, para não tem ainda uma demonização da doença congênita ou da doença genética. O que não faz genética é que também com o foro genético. Ainda não tem uma cultura que te espiritualiza a coisa, no sentido de que ou é culpa de um pecado que os pais cometeram e que ela está gerando vergonha por parte dos pais na hora que se recebe um diagnóstico. Quando a criança nasce, às vezes muita coisa é descoberta no parto. Então, ali nunca tem nenhum preparo prévio. E a hora que você junta a cultura com isso, uma desinformação, está gerando um peso emocional tão grande na família que às vezes tem até casos de abandono. Por isso que este tema é muito importante e por isso que está a trazer à tona esta consciencialização. Porque ainda não tem, não na Cabo Verde, mas em outros países ainda do nosso continente, um abandono muito grande de crianças com algum diagnóstico congênito. E não se está a falar até de doenças conhecidas, como a síndrome de Down e outras questões que não são tão raras. E tem países, por exemplo, que tem abandono de crianças ou crianças que é entregue à adoção. Me entende? Então, a mim está considera que quanto mais consciencializar a nossa população estiver, mais preparar esta está. Mais preparar esta está para saber lidar da melhor forma com um diagnóstico, por exemplo, neste caso, de uma doença rara. Acho que uma das coisas também que está falta ali, doutor Yuri, é te parecendo, né? Olhando assim no panorama geral, está parecendo que uma das coisas que está falta ali também é um maior suporte por parte dos profissionais depois ao domicílio. Nunca tem tanto isso, ou pelo menos nunca saber se é falta de recursos humanos para dar resposta depois ao domicílio, nunca saber o que é que te passa, não interessa, mas acho que esse suporte, né, ao domicílio, porque essa pessoa pode saber fazer alternar um decúbito, né, posicionar aquela pessoa na cama se é necessário. Exatamente. Ele pode saber maneira que ele prevenir que ele tenha outras complicações. Então, isso é uma lacuna. Ele é sim, e foi muito importante vou fazer chamar a atenção. Lá está. O suposto, que não consigo dar vazão às demandas domiciliares. E não tem atenção primária para aquela. Centros de saúde, agentes sanitários, não tem toda uma estrutura criada exatamente para conseguir sanar que as demandas lá. Mas só que não está falando de doenças raras e vou fazer vou tocar num assunto que é importante, que é preparar inclusive os profissionais de saúde. Assim? Se não se está falando de doenças raras, não se está falando de doenças também que é pouco faladas. Se é pouco faladas para a população, às vezes os profissionais de saúde têm que saber também, que assim? Então, quanto mais preparado o profissional de saúde estiver, ele consigo então trazer
um suporte maior, lá está, mora buflar, para famílias. E no seio familiar, no seio domiciliar, é sempre mais fácil para a Moribusa transporta todo o conhecimento para a realidade da família. Porque às vezes, por isso, num consultório, ou mesmo nos centros de saúde, você passa informações que é aquilo que nós nos ensinaram na escola, por exemplo, mas às vezes a aplicabilidade na casa daquela pessoa pode não ser tão fácil. Certo. Por isso que hoje em dia no Taflei já está mais do que comprovado que nós, como profissionais de saúde, que tem que sair em direção de nós doentes, em direção de famílias e dos cidadãos, para modo não tem que transformar tudo aquilo que nós conhecemos, toda a técnica para a realidade do doente nessa casa. Sim, porque realmente é que as coisas que te aparecem, é questão de formação, modo você dizer, é raro, né? É raro. É situações raras que muitas vezes não te bem aprender já a posterior enquanto profissionais de saúde, Na na prática, buta, né? No dia a exatamente, dia, né? Na exatamente. prática, exatamente. E porque esta aparecer tão de vez em quando que não pode que estar dentro do assunto, é natural. Quando está mágoa aquela família que te recebe aquela pessoa que depois ele tem que fazer tudo enquanto ele só na casa que ele quer saber, mas é que ele também mexer, se quer. Exatamente. E depois não te falar de um país pobre, em que não tem cheio pessoas que têm condições para ter uma pessoa Sim, tão dependente ou com tanta dificuldade, né, para ser ajudado na casa. Portanto, daí o abandono, modo você dizer. sim. Portanto, ele não é um assunto fácil. Não é não, Ele não é um é. assunto fácil de nós Por isso que estar é ali a importante nós falar. estar fala constantemente sobre isso. Uhum. Como de no lá está. Não está fazendo esse paciente toda hora. A mim tem consciência como médico, falei faz. Orienta, é que te custa. Mas às vezes transformar aquela orientação que você está dando para um contexto prático e aplicável na realidade daquele paciente, ele que às vezes está o problema. Como vou pôr Exato. orienta e falar tudo que usa, bonito como está escrito no papel. Não é que estava a aplicar, por exemplo, se na sua casa tem só um quarto. E naquele um cama estaria estar quatro. Bem entende? Não se está fala, por exemplo, de um parcela da população que tem condições. Claro. Ok? Uhum. E pronto, a doença que te escolhe. Ele que te escolhe conta bancária, nem cor de pele, acontece. Assim como acontece numa pessoa, por exemplo, sem condições, é por acontecer com pessoas com condições. Mas tratando num país pobre, maior de nós, que está em constante desenvolvimento, já não teve grandes melhorias a nível diagnóstica, já não teve grandes melhorias a nível da formação Uhum. técnica de profissionais, mas é uma situação que está carece de coisas que inclusive tem um impacto econômico na saúde econômica, saúde financeira da família muito grande. Com certeza. Não, não tem seguido e provavelmente espectadores que tu vê esse programa hoje saber. Têm ocorrido várias ondas a nível de redes sociais, não é? Não, acho que não poder falar ali, a nível de Facebook, pessoas, Sim, sim. crianças Sim, principalmente, sim. detectado com situações de doenças raras que é preciso uma evacuação, que é preciso fazer um tratamento que custa bilhões, que é preciso não ter só de te acompanhar assim Sim. ultimamente, pessoas só te Não tem um e aumento te considerável de pedidos de exatamente, e só ajuda. te pedir ou Uhum. ajuda nesse sentido. Portanto, ela é uma situação difícil Ele é. economicamente. Ele é sim. É difícil porque até envolve só família, até envolve só aquele paciente, até envolve técnicos de saúde, até envolve o Estado em si. Entende? E ele é uma luta, de certa forma, ingrata para o Mário. Você está luta contra uma estatística. E quem que é financiadores, é esse, por exemplo, é esse país o que está pesa é estatística. Só que na área de saúde, estatística é alguém. Entende? É cair um carro, é cair uma máquina que você troca um parafuso. Você fala de uma vida, fala de um ser humano. Então, e Modern Flight é difícil, e aquele tema ali é um tema tão difícil porque Modern Flight envolve tão pessoas, envolve tão intervenientes. Então, quanto mais não fala, quanto mais não difunde Uhum. informações, mais preparada a comunidade científica está, assim como a população, dando mais informação e que ele está trazendo o valor deste programa para a não educa a população. Quanto maior for a literacia em saúde, mais preparado nossa comunidade está para prevenir. Entende? Para Uhum. prevenir no seu todo. Nunca se fala especificamente de doenças raras, Sim, sim. mas para a prevenção no seu todo. Exatamente, acho que é isso que não mexe. Não mexe é investir no ser humano. Não mexe é Exatamente. investir nas pessoas com mais informação, modo a você dizer, mas poder saber o que é que está a fazer, seja em condição de doença rara ou Sim, ou sim. outra qualquer.
porque acho que falta-nos, eu não tinha comentado nem Uhum. você há pouco isto, falta-nos, cabo-verdianos, pessoas, de uma forma geral, ficar mais curioso sobre se condição de vida, desculpa, condição de saúde, no caso, e condição de saúde das pessoas que te Sim, envolveres. sim. Moda, não está a falar um bocadinho, é aquela pessoa que tem que ir ao médico para o médico dizer o que é que está escrito nesse exame. É aquela pessoa que é preciso entender que aquele cartete seu, que quando eles passam no medicamento, ele tem que saber qual que é o nome daquele medicamento e o que é que aquele contraindicação. Enfim, Uhum. não tem ainda desceu Tem isso. sim. Na nós, Não tem uma realidade em dia que pacientes está projeta essa responsabilidade na profissionais de saúde. Ahm, Talvez porque esta área nós não sabe tudo o que usa, o que cai é verdade. Nós nunca sabe tudo o que usa. Até que é suposto não sabe tudo o que usa. Mas é tão importante a população lá em casa entende de que mora buflei muito bem. Horas que bu tá fazer um exame de boa. Exame que é de médico. Exame de boa. Assim, ou que tá passando medicação, às vezes botou a população esta decora medicamento para cor de remédio. Por exemplo, tá tomando um comprimido que é vermelho e preto. Comumente, como já não conhece vermelho e preto, já não sabe qual. Mas na grande maioria das vezes não. Então, é tão importante também não falar da responsabilidade que cada indivíduo tem, cada cidadão tem, na enxerga se saúde como se responsabilidade, não como responsabilidade de alguém, do profissional de saúde. Pode até parecer meio pesado falar isto, mas a responsabilidade de minha saúde é cair de minha médico e de meu, entende? exatamente. Mas tendo uma cultura que ainda hoje não estou gerando que pessoas estão à procura centros de saúde ou serviços de saúde no geral, só quando eles têm um sintoma, está mostrando exatamente de que ainda não está projeta a saúde na mão de profissionais. Não vai, não bem. Qualquer doença, ou Sim, rara ou não sendo, é um sim, problema. sem dúvida. E você ressalta ali uns pontos na primeira parte que acho que era bom nós esmiuçar mais um cozinha, que é aquela questão que te exige muita gente, Uhum. em termos de profissionais, para dar Sim, sim. resposta, te exige a parte da sociedade e te exige da parte da família. Né? Acho que não podia esmiuçar um Uhum. bocadinho mais esses aspectos. Nós estamos a falar de uma característica que hoje em dia até se está a usar o termo interdisciplinaridade. Que é isto? É mim sabe, a mim como médico, eu como enfermeira, nosso colega fisioterapeutas, psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e muitas outras áreas de atuação, esta entra nesta questão. E mora bufa aquela hora é que só na contexto de doenças raras, qualquer situação diagnóstica clínica, ele te exige uma interdisciplinaridade. E nós não complementa o tratamento com o conhecimento que cada um tem. E uma das formas, inclusive, de garantir, lá está o lema deste ano, que é unidade para a equidade, e esta equidade de oportunidades é também exatamente na garante todos estes intervenientes da saúde para tudo alião. Porque, infelizmente, ainda nos dias de hoje, não só cá em Cabo Verde, em outros países também, para conseguir, por exemplo, uma consulta com um terapeuta ocupacional, e se aquele país tem. Assim, né? E nós não sabemos o valor do terapeuta ocupacional. Ele que estava a conseguir levar mecanismos que está fazendo com que aquele indivíduo ganhe força e ganhe manobra de saber lidar com o seu corpo, por isso que é ocupacional. Dando uma demanda para fazer, está conseguir ganhar mecanismos. Não está falando da neuropsicologia, que atua na contextos, por exemplo, que tem envolve doenças relacionadas a que tem uma afecção, por exemplo, na memória, na cognição, que é a capacidade que nós não temos de raciocina, nas emoções. Não só está falando do psicólogo em si, não está falando do enfermeiro que faz o cuidado e não fala sobre a questão domiciliar, que é tão importante. Ele traz essa atenção maior ao papel do enfermeiro domiciliar, do médico também que está a fazer visitas domiciliares. Ou seja, no caso está falando de uma situação que só um profissional de saúde está conseguindo resolver. E se não ser bem sincero e honestos, nenhuma situação clínica médico está fazendo ele só. Não tem que ter uma intervenção interdisciplinar exatamente para não conseguir levar para aquela família, aquela qualidade e autonomia, que é aquela palavra que você deve estar lembrando na primeira parte, a autonomia para o paciente e para a família, para não conseguir desligar daquela dependência que às vezes ele
meio patológica, que assim, né? Então, o que buta interveniente estatua, buta conseguir garantir a autonomia. Família está conseguindo entender dentro de sua realidade domiciliar, mo que tatua para garantir a autonomia do paciente e o próprio paciente também está conseguindo, junto com toda a atuação de que os profissionais de saúde, tem essa autonomia porque tem que depender de ninguém. Principalmente quando eu te falar de doenças raras, que muitas vezes Exatamente. tem uns que, chamamos assim, se não poder considerar leve, se não poder usar essa aspa, leve, ou Sim, seja, ainda botei qualidade de vida, vou sim, conseguir fazer boas coisas, sim, e não te falar de situações mais difíceis onde a pessoa está dependente, né? totalmente. Não pode falar, por exemplo, não tem doenças, por exemplo, que também mexe com a parte esquelética, onde que buta tem uma fragilidade tamanha de ossos que esta fratura por tudo e por nada. Então, você está falando de uma criança que se a mãe nunca pode carregar na colo. Só que ele já entende o impacto emocional que ela pode gerar E numa vai mãe para e a num pai. escola, e Pois é, jogar bola, vamos dizer, coisas de básicas do crianças. dia a dia, Sim, que andar de nós não tomamos bicicleta. como garantido, é coisas que nós não tomamos como garantido. Que às vezes uma pessoa, por causa de um diagnóstico de uma doença rara, ou às vezes nem tão rara, não tem que, infelizmente, que tenha liberdade, me entende? Nós está falando de doenças, por exemplo, que a pessoa pode nascer com alergia a todo tipo de alimentos. E o que é que ele está a comer? Mas aquela pessoa também alimenta. Talvez você tenha que estar fazendo alguma intervenção cirúrgica para poder fazer outro tipo de alimentação parenteral, se não está falando. Você entende? Só que ela consegue sentir gosto. Coisas que no nosso dia a dia é corriqueiro. Nunca tem nem para não pensar, mas não tem a habilidade de sentir gosto de comida. Então, assim, é uma hora eu vou falar nisso, não se está falando de pessoa, se está falando de família. Então, muito mais do que fala especificamente de doença, é de não entender o impacto que tem na vida de uma família. Por isso que é saúde pública. É família, é alguém, é um indivíduo, é um cidadão. É um pai e uma mãe que, por ter ou não condições financeiras, muitas vezes é que sabe uma que é tua. Entende? Uhum. Sendo bem honestos, Denise, mo que buta fala com um pai, por exemplo, o senhor que pode carrega filho de na cola. O senhor que pode braçar apertado, tipo um osso pode quebra. Você sabe? Tem doenças raras, por exemplo, que está afeta a nossa pele. E a pessoa ele é tão sensível a ponto de um toque está gerando dor. É uma pessoa que nunca está bem abraça ninguém. Por isso que eu não falo no início da importância do diagnóstico, porque o diagnóstico está dando capacidade de tratar. E vou falar uma coisa também que é muito importante, tratamentos caríssimos. Você está falando de um medicamento, às vezes que é um soro que você toma, às vezes é um medicamento intravenoso que você faz, que está custa milhões de dólares. Você entende? Por isso que é fundamental esta consciencialização para não consciencializar, inclusive, quem que está produzindo as medicações. Isso era bom. Se queres Entende? preço diminuísse, né? Entende? Então, o foco essencial que a gente acredita que todo profissional de saúde está tendo na sua cabeça é tentar conceder para aquele paciente qualidade de vida, seja qual for a circunstância. Sim, sim. Mas num contexto de doença rara, quanto maior suporte não tiver para nos dar, mais qualidade aquele paciente está tendo. E aí não estás a fazer uma chamada de atenção, é o quê? O governo? Quem é que está de cima de nós? Sim. Moram falou que ela é ingrato para morar é só nosso papel como profissionais de saúde. Mesmo que não queira, mesmo que tenha médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, tudo totalmente capacitados tecnicamente falando, por mês de investimento, em centros Reabilitação. equipados de reabilitação, exatamente. Ele está atrás do papel, por exemplo, do fisioterapeuta, entende? Do terapeuta ocupacional. Mas se o Boca tem um centro capaz de trazer esse suporte de infraestrutura, o que é que a técnica vai fazer? Entende? Então, Cá não vai eventualmente, longe. Não falar de condições, por exemplo, de crianças que estão a nascer com alguma limitação, por exemplo. Pode ser devido até do trauma do parto em sim, si, sim. que te acaba por ficar com limitações neurológicas e muitas vezes nunca tem resposta para isso. Não, E pais na casa também que te têm. Às vezes os meninos é institucionalizado. é isso que eu Então, ia, é naquele que sabia bater. Não está institucionaliza e nunca tá culpa. Nunca tá conseguir culpa nenhum pai ou nenhuma mãe que institucionaliza essa criança, mas às vezes está fazer também na perspectiva da melhoria.
Mas nós temos uma situação ainda que é mais grave, que é criança nunca vê a luz do sol. Vai dentro de casa, fichar dentro de um quarto, por causa da vergonha que aquela doença ou aquela limitação pode causar, até na família, até na vizinhança. Que ainda não tem uma cultura de cuidar da vida dos outros. Então, às vezes, que ele está pesa na pais leva seus filhos, por exemplo, a um centro de saúde. Como já não hoje, já não hoje, já não julga bem que ele é. Então, às vezes, não tem ainda, principalmente no interior de ilhas, pessoas está guarda filho dentro de casa. Isso impede a inserção social daquele indivíduo. E que é a pior coisa que você pode fazer. Para um alien, impedir de inserir num espaço que foi criado para ele. Nós é ser social. Assim, Certo. né? Então, nós não foi criado para nos ter em sociedade. Então, a sociedade tem que saber uma que está adapta, assim, né? Para que ser um espaço livre para qualquer pessoa. Entende? Lá está a questão da inclusão, que não está fala tanto hoje. Inclusão, hoje em dia... Não está falar, não está exatamente. praticar pouco. E não só não está pratica pouco, como não está projeta inclusão para a família, para a pessoa com deficiência. Quando, na verdade, falar de inclusão é o quê? É sociedade, neste caso, o Estado, que assim, né? Adapta a sociedade de tal maneira que nosso tudo nos é livre dentro da sociedade. E falar de doenças raras é falar exatamente de inclusão. E inclusão também é esta adaptação da sociedade é o quê? É centros de reabilitação, cada vez mais equipados, assim, né? Com técnicos formados, que está a fazer refrescamento de formação constante, para boa inova cuidado, para boa inova conteúdo, entende? Então, e muito disto nem é caro. Muito deste investimento não é caro. O investimento na formação de recursos humanos, ele é caro. E mesmo que for caro, o impacto é positivo. Então, é uma hora para aquela hora. Não pode fugir, mas não está cá para falar no governo. Não está falando de governo, não está falando do Estado, independentemente de quem que está no governo. Não está falando de Estado. Lá está, a batata quente está cá para cair nas suas mãos para modo de... É o dono disto tudo, sei lá, sei que é a palavra mais adequada. Mas, sim, acaba que o Estado tem um papel fundamental. Fundamental. Então, no mês de investir mais no nosso sistema de saúde, seja ele público ou privado, mas principalmente público, no mês de mais investimento. E na investigação, que é para não exatamente. estudar as doenças raras, né? Era para não conhecer exatamente. e saber que tipo de tratamento que não poder fazer e investir nesse tratamento. Exatamente. Quanto mais dados você tiver, por causa das investigações, você consegue até diminuir preços de muitos medicamentos. Entende? E com isso, você abre todo um leque de pessoas que também usufruem daquele tratamento e que está garantindo uma qualidade de vida. Você está falando de medicamentos que às vezes você tem doenças raras que está causa, por exemplo, crise convulsiva. E não está falando na badia de atacação. Então você está falando de qualidade de vida. Uma pessoa que está tendo crise convulsiva está conseguindo inserir na sociedade como deve ser. Ok? Para Mari Bufano, tem doenças raras que são leves, entre aspas, então está trazer também uma margem que te permite o paciente inserir na sociedade de forma mais autónoma possível. E tem que as outros mais graves, e tem uma lesão, às vezes, a nível neurológico, que te impediu a capacidade de raciocínio, às vezes até locomoção, forma que você movimenta, que você anda. Então, lá está. A investigação ela é fundamental. Hoje, mais do que nunca, a investigação na área da saúde ela é fundamental, como é através da investigação que a gente consegue comprovar. Claro. Entende? E ele tem um papel fundamental. Mais uma vez, ele é um papel só de Estado, ele é com um papel só do hospital, ele é um papel de tudo intervenientes. Universidades tem um papel fundamental na investigação. Tem o próprio sistema de saúde. Hoje não tem entidades ligadas à saúde pública, tem reguladoras de área de saúde, que deve trabalhar, está trabalhando, mas deve trabalhar ainda mais no contexto da investigação, porque a investigação que estará no segurança de diagnóstico, de tratamento e que está conseguindo garantir a qualidade de vida. Então é necessário toda uma conexão, mais uma vez, a interdisciplinaridade, inclusive na investigação. É bom estar bem preparado, não está falando de comitê de ética, não está falando de todos os intervenientes,
proteção de dados, todos os intervenientes que é importante, que às vezes por causa de uma burocratização ou de uma morosidade, não acaba para se ter uma investigação mais tempo que também além de que ele quer esperar. Então, quanto mais tempo não espera para investiga, mais tempo não espera para resultado, para análise de resultado e para impactos que ele pode ter no sistema de saúde. Com certeza. Então, na Cabo Verde, nesse momento, um pai, uma mãe, pais, né, recebendo esta notícia na gestação, na parto, conhecendo ou não o diagnóstico, né, de um possível doença rara de ser filhos, qual que é a solução? Nesse momento, a solução é fora. Que está passando tanto por nós nesse momento. Sendo bem sincero, e às vezes é como um certo tristeza. Tenta admitir. Ainda não também este de fora. Okay? Não por questões de recursos humanos ou porque de competência. Com certeza. Mas por uma questão de que ainda nunca tem todo o material tecnológico que está permitindo diagnosticar na gestação. Hoje em dia não tem técnicos já bem preparados, já não tem máquinas bem preparadas, tanto no público quanto no privado, que está permitindo um diagnóstico precoce durante a gestação. Uhum. Mas ainda não tem situações, às vezes, de que mesmo que tenha o instrumento tecnológico cá, o custo ele é elevado. Então, não tem uma realidade ainda que um paciente tem que pedir apoio. Se o menciona naquela hora. Uhum. Às vezes está fazendo através das redes sociais para pedir apoio, para conseguir ter dinheiro para pagar um determinado exame, que às vezes é mais caro que um salário mínimo. Entende? Isso é complicado. E a questão, lá está, é também muito além daquilo que é o valor em si, mas é do investimento. O investimento, então, respondendo a uma pergunta, ainda não está carece. Não está carece, sim, de suporte estrangeiro, suporte de outros países, de outras comunidades científicas, para ainda nunca está consigo. É com muita pena, mas a verdade é isso. Não está a esperar que não está a avançar para com esse certeza. E não tem avançado. Uhum. Não tem avançado, sem dúvida nenhuma. Já não tem bons técnicos suficientes para conseguir trazer o diagnóstico cada vez mais cedo. O próprio sistema também está a trabalhar para tentar agilizar marcações de consulta, para agilizar N coisas que podem influenciar. Assim, claro. Positivamente, lá está a Mora Buflã no contexto do diagnóstico. Exatamente. Você quer deixar alguma mensagem hoje? Tendo em conta que é Dia Mundial das Doenças Raras, importância e consciencialização, quer deixar alguma mensagem? Pode ser para profissionais, pode ser para utentes, pode ser para pais que vivem uma situação do tipo. Sim, mensagem que eu gostava de deixar é que, lá está, a partir do momento que não reconhece a saúde como uma responsabilidade própria, ou seja, de cada indivíduo, não deve investigar. E com isso nunca se fala Dr. Google, não. Não se investiga o quê? Eu vou falar com profissionais de saúde, eu vou entender mais pessoalmente o que é isto de doença rara, que doenças raras existem, não tento entender o papel, por exemplo, para os profissionais de saúde, a investigação, e nós não sabemos os canais de investigação corretos. Então não investiga mais, que este programa sirva como um clique, uma chamada de atenção para não investigar mais, para não pesquisar mais, para não entender se estatisticamente não tem algum deles ali na Cabo Verde, para não preparar. Para não preparar nos técnicos nos centros de saúde. Assim, né? Tipo, pessoal, não bem estuda tal doença. Okay? Não bem fala sobre tal assunto. Que ela já está preparou. Para que, na caso de um diagnóstico ou de uma suspeita diagnóstica, para poder informar melhor. Então, minha mensagem é que lá, cada um de nós deve assumir nossa responsabilidade com a nossa saúde. E esta responsabilidade vai da prevenção, mas também da procura de conhecimentos. Com certeza, muito a esperar que agora tu já te envolver mais nesta questão e cabo-verdianos a ficar mais curioso também para perceber melhor de sua condição ou de familiar e poder dar uma melhor resposta também. Obrigada, doutor Yuri, pela participação. Foi um prazer enorme, sempre às ordens. Para falar-nos de um assunto que não é tão fácil assim. Pois não. Que, a não saber que não tem algumas dificuldades que não me tem, alguns obstáculos que não me ultrapassar, vamos esperar que seja próximo, que se Deus demorar quiser, tanto tempo. com certeza.
Hoje nós falamos outro de doenças raras, principalmente da importância da consciencialização. Essa consciencialização é que só de profissionais de saúde, é de envolver muita gente, é profissionais de saúde, é o Estado em si, é o sistema de saúde de uma forma geral, é de pais, é da comunidade, é de sociedade. Ele é um problema de saúde pública quando não tem uma situação de uma doença que te acabar por afetar várias áreas, moda não é ali, que é estas doenças raras. Portanto, como o Dr. Yuri dizer, a informação, a literacia em saúde é a melhor arma que não tem nesse momento, nós, enquanto pais, enquanto sociedade, para ajudar estas pessoas com doença rara e não me este investir muito na investigação para não perceber que doenças é esse, que formas de tratamento e de que forma não poder melhorar nosso sistema para dar resposta. Até o próximo programa e tenha mais saúde.